queridos, a paz, boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Quero estar anunciando, que daqui a pouquinho nós vamos estar falando uma palavra no livro na carta de Paulo a Filemon, tá? Eu gostaria que você desde já pegasse uma Bíblia para você acompanhar, né? Esse é um culto ao vivo. Como num culto é interessante que você acompanhe a palavra de Deus aí, leia junto comigo a palavra de Deus. Então procure lá o livro de Filemon, ou a carta, do apóstolo Paulo a Filemon. Ela não tem capítulos, né? Ela é somente um texto, somente um capítulo, tá ok? Nós vamos ler a partir do versículo de número 7 nesta noite. Tem aí uma mensagem de Deus para nós, né? É uma pequena carta, mas que contém uma mensagem preciosa para a nossa vida, tá ok? Então vai acompanhando aí, os irmãos que vão chegando aí, Deus abençoe sua vida. Eu peço que você compartilhe este vídeo, tá? Compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso aí à palavra de Deus, tá ok? Nós estamos nesses dias aí fazendo este culto online, né? Para que todos possam serem abençoados, todos possam receber aí a palavra de fé, porque nós sabemos que só existe um meio de transmitir fé ao nosso coração, que é a palavra de Deus. Está escrito lá no livro de Romanos, Paulo dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Deixa eu só dizer algo para os irmãos. Algumas pessoas pediram aí, até me deu a ideia, estamos fazendo uma ceia online, tá? Eu não vou fazer, até a princípio eu pensei em fazer, mas depois eu decidi não fazer a ceia online, porque nem todos da igreja têm acesso às mídias sociais, tá? Então o que eu vou fazer junto com os irmãos? Se essa semana liberar, amém, para que a gente possa estar reunido. Mas se não liberar, o prefeito, as autoridades liberou para que a igreja esteja aberta, para que não haja aglomeração de pessoas. Então nós vamos estar com um número menor de pessoas reunidos, tá? Para poder ministrar a Santa Ceia. Tá ok, irmão? Então, eu estou marcando aí para o domingo, tá? No próximo domingo, nós estaremos lá na igreja com um número menor de pessoas celebrando a ceia do Senhor. Então eu quero pedir aos irmãos, né, que possam estar nos ajudando nessa parte aí, tá? E de meia e meia hora no domingo, né, eu creio que a partir das 18 horas estaremos lá na igreja no domingo, juntamente com alguns irmãos. Então de meia e meia hora eu vou estar atendendo aí até 10 pessoas para poder ministrar a ceia do Senhor, tá ok? Então nós vamos deixar para estar fazendo isso no domingo. Então você que tem aí o seu parente que é da igreja, membro da igreja, que não tem acesso às mídias sociais, que não vai ouvir essa mensagem, que você avise ele no domingo a partir das 18 horas. Tá bom, meus irmãos? Nós vamos estar ali fazendo a celebração da Santa Ceia, com um número, né, de 10 pessoas de cada vez, tá, irmão? Não podemos aglomerar, porque a ordem que nós temos não pode ter aglomeração de pessoas. Então, de 10 em 10, todos vão participar, todos vão estar aí tomando a sua comunhão, participando aí do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo, tá ok? E você que tem aí agora aí a sua Bíblia, abra a sua Bíblia agora na carta de Paulo a Filemon. Pequena carta, mas tem uma mensagem poderosa para a nossa vida esta noite. Filemon, nós iremos ler a partir do versículo de número 8, tá? Versículo 8 da carta de Filemon. Um abraço aí a todos que já chegaram e peço a você que compartilhe aí na sua
no seu Facebook. Compartilhe aí agora esse vídeo para que nós possamos alcançar mais vidas. Filemon, capítulo, aliás, não temos capítulo, mas versículo, tá? É uma pequena carta com alguns versículos. Filemon, versículo 8. Diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão, amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo a Filemon, ela tem aqui uma mensagem muito preciosa para nós. Primeiro é bom nós estarmos aqui explicando o motivo desta carta, falando acerca de quem era Filemon, de quem era Onésimo e o que eles representam para nós. Bom, primeiramente, quem era Filemon? Filemon, segundo as Escrituras Sagradas, segundo também os historiadores, Filemon, ele era um senhor de escravos, cristão, que havia se convertido ao cristianismo e que a igreja se reunia na sua casa. Tá? O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta a Filemon quando ele se encontrava preso em Roma, praticamente aí no ano de 62 depois de Cristo, e ele escreve essa carta com um intuito. O intuito de Paulo é fazer com que Filemon, esse senhor de escravos, recebesse agora um escravo por nome Onésimo, que era fugitivo e que o apóstolo Paulo, nas suas prisões, havia ganhado Onésimo ao cristianismo. Onésimo aqui, um escravo fugitivo, e segundo todo isso, ele deveria pagar com a própria vida, né? Ele tinha sentença de morte, não podia fugir. Então, quando Onésimo foge do seu senhor Filemon, e Paulo vai encontrar, e com certeza Onésimo conta sua história, Paulo ganha Onésimo para Jesus. Onésimo deixou para trás uma dívida com Filemon. O que o apóstolo Paulo faz? Paulo, ele assume esta dívida para si. E ele escreve essa carta com seu próprio punho, para Filemon, pedindo a Filemon
que recebesse Onésimo agora, como se recebesse o próprio apóstolo Paulo. Então era para Filemão receber Onésimo como se recebesse o próprio apóstolo Paulo, e que se Onésimo, aliás, estivesse devendo alguma coisa para Filemão, Paulo diz assim: olha, você, Filemão, vai colocar esta dívida na minha conta, tudo eu te pagarei. Então, irmãos, a princípio, se nós interpretarmos esse texto assim de uma forma superficial, né, não vai dizer muitas coisas para nós. Mas nós vamos interpretar esse texto dentro da sua mensagem, porque aqui há uma mensagem para nós. Aqui nós temos a figura de Paulo como a figura de Cristo. O que Paulo faz para Onésimo é aquilo que Cristo fez por cada um de nós. Cristo, ele nos resgatou. Cristo assumiu a nossa dívida. Cristo pagou a nossa dívida. Nós estávamos na mesma situação de Onésimo, escravos, fugitivos. A condenação nossa era a morte, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Então a nossa condenação era a morte. Mas o que Cristo fez por nós? Ele assume a nossa dívida, ele paga a nossa dívida, para que nós fôssemos recebidos não mais diante de Deus, não mais como escravo, mas sermos recebidos como filho, como irmãos. Então, essa passagem é muito interessante. Pois bem, fala muito aqui acerca do pecado. E se nós observarmos, na conta do homem foi imputado o pecado, né? Desde que Adão pecou, desobedecendo a Deus, comendo do fruto da árvore que Deus havia ordenado para não comer. A partir de então foi imputado na conta do homem a dívida do pecado. Pecado, se nós formos olhar um dos significados do pecado, é dívida. Pecado quer dizer dívida, tá? E o pecado, ele traz para a humanidade a sentença divina. Qual que é a sentença do pecado mesmo? Eu li, eu citei aqui o texto, Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essa dívida do pecado é uma dívida que nenhum de nós, seres humanos, poderíamos pagar. Ninguém. Por mais que a pessoa seja abastada nessa vida, bilionária, riquíssima, ninguém pode pagar pela dívida do pecado. Por isso que Jesus, lá nos evangelhos, ele diz assim: olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ele pergunta assim: o que o homem dará em resgate da sua alma? Qual o preço que o homem vai dar para comprar a sua alma? Então, essa dívida que uma vez adquirida, nenhum de nós temos condições de pagar. Então, a única coisa que cabe a nós é a esperança de sermos perdoados, de alguém nos perdoar desta dívida, de alguém pagar essa dívida por nós. Foi o que Jesus fez. Ao ter vindo Jesus aqui na terra e morrido naquela cruz, porque ele veio com esse propósito, Muita gente não entendeu o propósito que Jesus veio para morrer na cruz, mas ele veio para isso. Ele diz que ele veio para isso, ele veio e ele tem o poder de dar a sua vida e de tornar a tomá-la. Então ele veio para entregar a sua vida. E certa vez ele revelou isso a Pedro, dizendo que ele seria entregue. E Pedro falou com ele: Senhor, tenha dó de ti mesmo, não faça tal coisa,
Foi que Jesus fala para Pedro assim: olha para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Eu tenho o poder de dar a minha vida e tenho o poder de tornar a tomá-la. Então Jesus veio para morrer, para que esta dívida fosse paga, para que esta dívida fosse quitada. Se nós lermos, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, se nós lermos lá em Colossenses 2,14, Paulo vai explicar bem direitinho ali o que Jesus fez por nós. Olha que Paulo diz assim, olha, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, cravando-a na cruz. Essa cédula que era contrária a nós está falando de dívida. O que Jesus faz? Ele risca essa cédula, essa promissória, vamos dizer assim, para nós entendermos melhor, e ele crava essa promissória na cruz. Porque todas as vezes que olharmos para a cruz, nós vamos ver que lá na cruz existe uma cédula riscada, uma cédula, vamos dizer assim, escrita PG, paga, né? E essa cédula é a nossa dívida. Existia na época aí de Cristo o costume entre as pessoas o seguinte, que quando alguém devia, né, tinha a sua dívida, o seu débito, e essa pessoa conseguia pagar, aliás, a sua dívida, ela pegava essa cédula, vamos dizer assim, essa promissória, e ela colocava essa promissória pregada na porta da sua casa. Para quê? Para que as pessoas que passassem por ali olhassem para a porta da casa dessa pessoa e elas iriam ver que a dívida dela foi paga, foi quitada. Foi o mesmo que Jesus fez, queridos. Jesus pagou esta dívida. E ele cravou essa cédula contrária a nós na cruz do Calvário. Então, quando eu olho para o Calvário, que eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus pagou a minha dívida. Então, o pecado, que é uma dívida, que ninguém podia pagar, a não ser Jesus, porque Pedro diz que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, mas que nós fomos comprados por um precioso sangue de um cordeiro incontaminável e sem mancha. Então, Jesus paga essa dívida com a sua própria vida, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. A dívida do pecado foi paga. O que Paulo faz aqui por Onésimo, falando para Filemão, se ele te deve alguma coisa, coloca isso na minha conta. Eu, quando for ter contigo, tudo eu te pagarei. Então, Paulo assume a dívida de Onésimo diante de Filemão. E Jesus assume a nossa dívida diante de Deus. Então, esse é motivo de nós alegrarmos, porque isso é boa notícia, irmãos. Tá? Isso é notícia gloriosa, saber que alguém pagou a nossa dívida. E não era barata, ela custou cara. Ela custou a vida do nosso Salvador. Daquele que não tinha pecado, daquele que não conheceu pecado, mas se faz pecado por nós. Ele se entrega por nós para pagar a nossa dívida, para nos libertar de toda a maldição. Cravou na cruz do Calvário a dívida que era contrária a nós. Então, meus queridos, todos nós sabemos que pecado é dívida e que essa dívida foi paga na cruz do Calvário. Eu vejo aqui essa passagem do apóstolo Paulo escrevendo para Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo agora, e não mais como escravo, né, irmãos? Mas sim recebesse Onésimo como se estivesse recebendo a Paulo, e recebesse Onésimo como se fosse irmão.
Então olha só a situação agora de Onésimo. Antes escravo, antes fugitivo, antes um homem condenado à morte porque fugiu, porque escapou do seu senhor, que era Filemon. Mas agora Onésimo está em outra situação. Convertido ao cristianismo, Onésimo agora está sendo apresentado ao senhor que ele devia, e esse senhor agora vai recebê-lo sem cobrar mais nada de Onésimo, vai recebê-lo não mais como escravo, na condição de escravo, mas sim na condição de irmão. Olha que maravilha, né? Nós nos colocarmos aí como Onésimo e saber o que Cristo fez por nós, nos livrando da condenação da morte, tirando de nós a dívida do pecado e nos apresentando a Deus para que Deus possa nos receber agora e que nós não somos mais escravos, nós somos agora irmãos, co-irmãos em Cristo Jesus, participantes, das bênçãos celestiais. Olha que maravilha, olha que coisa tremenda. Então eu glorifico a Deus por aquilo que Deus fez por nós, porque na verdade, queridos, nós não merecíamos, nem eu, nem você, nós não merecíamos, mas Cristo fez por nós. E Ele fez de forma voluntária. Ele fez de forma voluntária. Quando Paulo escreve a Filemon, ele pede que esse ato fosse voluntário. Não podia ser um ato forçado. E Cristo fez para nós de forma voluntária. Lembra quando prenderam a Cristo? Que Pedro, ele tomou a mão ali da espada e ele corta a orelha do soldado Malco para poder defender a Cristo. Aí Cristo chega lá, o Senhor chega, pega a orelha do soldado, coloca no lugar, fez um milagre ali, colocou a orelha no lugar. E Jesus fala para Pedro assim: Pedro, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, pela contagem romana, uma legião é 6 mil soldados, 12 legiões, 72 mil anjos, Imagine bem, lembra aí da mensagem que eu trouxe lá de Senaqueribe, que um anjo matou todo o exército de Senaqueribe, um anjo só matou 185 mil, imagine 12 legiões. Jesus falou: olha, eu oraria o Pai enviaria 12 legiões de anjos, e ninguém colocaria a mão em Cristo. Nenhum daqueles soldados, ninguém poria a mão em Cristo para poder prendê-lo e crucificá-lo. Mas Jesus falou assim: olha, eu vim para isso, Pedro. Eu vim para dar minha vida. Foi de forma voluntária. Momento algum Jesus resistiu à prisão. Momento algum. Porque ele veio para entregar a vida dele por nós. E esse ato foi um ato voluntário. Foi um ato de amor. Porque Cristo nos amou. Cristo, ao orar no Getsêmani, quando as gotas do seu suor se transformou em sangue, naquele momento ali, Cristo, ele chegou a dizer: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Cristo, ele se entrega voluntariamente. Ele veio para fazer a vontade do Pai. De forma alguma ele resistiu àquela prisão. No livro, aliás, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, está escrito assim: ninguém me tira de mim, está falando da sua vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder, pois, de dar a minha vida para tornar a tomá-la. Então, Jesus está dizendo assim: ninguém me tira de mim.
ele de si mesmo, de mim mesmo, eu dou a minha vida, tenho o poder de dar e o poder de tornar a tomá-la. Foi o que ele fez quando ele ressuscitou dos mortos. Irmãos, é muita alegria sabermos que a dívida do pecado foi paga. É muito bom. Quantas pessoas agora estão me vendo que ainda não crê nisso? Ainda não caiu a ficha que a dívida dela foi paga diante de Deus. Que Cristo pagou a sua dívida. Quantas pessoas ainda são alvas do inimigo, que a todo momento acusa, a todo momento aponta para ela a acusação. Mas olha bem que Paulo diz em Romanos 8, Paulo diz assim que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 8 também, a partir do versículo 31, Paulo diz assim, olha, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Então, irmão, nós não podemos aceitar nenhuma acusação do inimigo que aponta, que quer apontar o nosso erro, o nosso pecado. O que nós precisamos fazer é que essa ficha venha cair e saber que a nossa dívida foi paga. Glória a Deus por isso. Aleluia, porque Cristo pagou uma dívida que jamais um dia nós poderíamos pagar. Paulo paga a dívida de Onésimo, e Onésimo vai ser recebido como irmão de Filemon, que queria matá-lo por causa do que ele fez. E nós somos recebidos diante de Deus, porque Jesus pagou a nossa dívida. Jesus morreu por nós. Ele levou aquela cruz que jamais seria dele, porque ele não tinha pecado algum para morrer da forma que ele morreu. Porque a crucificação é para os piores bandidos, né? Os malfeitores da época, que faziam coisas terríveis. Mas Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus não merecia aquela cruz. Lembra que do lado de Jesus foi crucificado também 2 salteadores? E um dos salteadores dizia assim, olha, se tu és o Cristo, salva-te mesmo, né? Desça da cruz, salva nós também. E o que o outro dizia assim, rapaz, você não teme a Deus nem na hora da sua morte? Este aí não deve nada. Nós sim estamos aqui porque nós devemos, nós erramos. Mas este aí nada fez. Então, um testemunho daquele ladrão, falando naquele momento que Jesus nada fez. Então, aquele ladrão pede para que Jesus lembrasse dele quando Jesus entrasse no seu reino. E Jesus falou, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmão, Jesus não mereceu nada. Ele não fez nada, aliás, para merecer aquela cruz. Jesus é santo e é santo. Não teve nenhum pecado. Paulo diz, aquele que não conheceu pecado se fez pecado por nós. Então ele morreu por nós, assumiu a nossa dívida, pagou preço, a dívida do pecado que a humanidade tinha com Deus. O que eu tenho que fazer então, pastor? O que eu preciso fazer? Você precisa crer, né? Porque a salvação tem 2 lados, né? Salvação tem 2 lados. Primeiro lado é o lado de Deus, porque Deus oferece ao homem, à humanidade, a salvação. Deus prepara tudo para que a salvação ela chegasse até a humanidade. Então Deus já fez a sua parte. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus deu o seu único Filho, ele faz a sua parte. Ao dar Jesus, ao fazer com que Jesus viesse a esta terra, a este mundo,
e morresse na cruz, e ali o seu sangue fosse aspergido, fosse derramado naquela cruz, e o seu corpo fosse entregue por nós. Então, Deus faz a sua parte. Agora existe a parte do homem. Porque João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então a primeira parte, Deus mostrando que fez a sua parte. Segundo, para que há uma condição. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então há uma condição. A condição é crer. Todo aquele que nele crê em Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então cabe ao ser humano crer. Crer no que Jesus fez. Acreditar no que Jesus fez. Acreditar que Ele pagou a nossa dívida. O que cabia a Onésimo agora, porque Onésimo poderia ter várias indagações, várias dúvidas, quando Paulo envia Filemão. Onésimo poderia ter dito para Paulo assim: Paulo, mas ele vai me matar. Eu sou fugitivo. E com razão, porque eu fugi de sua casa. Eu era escravo, Paulo. Então Onésimo podia ter várias dúvidas, né? Ter dito para Paulo assim: mas como, Paulo? Eu vou chegar lá e eu vou receber logo a minha condenação. Mas Onésimo não duvidou, Onésimo creu na carta que Paulo escreveu, no que Paulo disse naquela carta, naquilo que estava escrito, dizendo: põe essa dívida na minha conta, quando eu chegar e tudo eu te pagarei, e o recebe voluntariamente, não mais como servo ou escravo, mas como irmão. Então Onésimo creu, e ele foi até Filemão, e Filemão, com a carta de Paulo agora, vai fazer conforme, obedecer o que Paulo pediu, conforme o que Paulo falou, e recebeu Onésimo. Agora cabe a nós também crermos. A palavra de Deus é como essa carta aqui, que Filemão, que Paulo escreveu para Filemão. Eu preciso crer para ser salvo. Você precisa crer para ser salvo. Acreditar que aquele sacrifício na cruz não foi em vão. Não foi à toa. Jesus não veio ali simplesmente para aparecer como mártir. Ele veio ali para poder tirar o pecado do mundo. João Batista, quando batizou, João Batista disse: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus morreu para que o pecado do mundo fosse tirado. Então vamos crer, queridos. Vamos crer que a nossa dívida foi paga e que Cristo fez esta grande obra por nós. Ele não fez só por mim, nem só por você, mas por toda essa terra. Deus quer que todos os homens se salvem, todos, e todos venham ao conhecimento da verdade. Então Deus quer salvar a sua família, seus irmãos, seus vizinhos, que Deus quer salvar todos os seus parentes, seus amigos. Deus quer salvar a todos, porque Jesus não morreu só por um, Jesus morreu por todos. Agora cabe a nós acreditarmos e recebermos a salvação pela fé. A fé é importante, queridos. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para sermos salvos, nós dependemos da fé. Deus abençoe a sua vida grandemente. Você que está aí comigo nesta noite de domingo, né? Obrigado aí pela sua participação. Peço mais uma vez, né, encarecidamente, compartilhe esse vídeo para que essa palavra chegue ao coração, né, aos ouvidos de mais pessoas. Lembre-se que Jesus pagou a nossa dívida. Ele cravou a nossa dívida na cruz. Se alguém disser para você que você deve, aponta essa pessoa para a cruz. Aponta ela à cruz e ela vai ver que lá na cruz a sua dívida, a minha dívida foi paga. Deus abençoe a tua vida nesta noite, queridos. Um abraço aí para todos.
Obrigado aí pelos irmãos que participaram desta live. Mais uma vez eu vou dizer aos irmãos da igreja, tá? Você que tem parente aí, membro da igreja, que talvez não tenha acesso ao Facebook, às mídias sociais, avisa para ele que domingo agora, tá? Se caso voltar tudo normal, amém. Nós vamos estar fazendo a ceia com todos. Estou com saudade dos irmãos, estou aqui trancado dentro de casa esses dias todos, mas saudade aí dos irmãos. Tá? Faz muito a falta de estarmos unidos e reunidos, né? Como dizia o salmista, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então é muito bom essa união, essa reunião, né? Nós ficamos aqui com saudades, tá, meus irmãos? Mas avisa aí ao pessoal que domingo nós vamos abrir a igreja às 18 horas, tá? E vamos estar atendendo as pessoas de 10 em 10. Nós vamos estar ali ministrando a ceia para cada um, respeitando ali o limite de distância, tá bom, meus irmãos? E vamos estar celebrando a Santa Ceia. Conta aí com a ajuda dos obreiros, tá? Todos os obreiros, diáconos, os presbíteros, pastores, para poder nos auxiliar agora nesse domingo, em nome de Jesus, tá bom, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Vamos unir agora a nossa fé e ore a Deus junto comigo. Oremos. Senhor, meu Deus, nosso Deus, aliás, nosso Pai, somos gratos a Ti por mais um dia de vida, por tudo, ó Deus, que o Senhor está permitindo a nós durante esses dias. Pai querido, eu quero pedir por cada irmão, cada irmã, que agora, ó Deus, está tendo acesso a essa mensagem, que o Senhor visite a vida dele, a família dele agora, o lar dos teus filhos, que o Senhor traga bênção para dentro deste lar, repreenda todo o mal, meu Deus, neutraliza toda a força contrária agora e abençoe essas vidas, que haja harmonia dentro desta casa, que haja paz dentro deste lar. Abençoa o casal, abençoa o pai, a mãe, os filhos, abençoa toda esta família, abençoa toda a família Graça e Vida e a todos os que estão acompanhando agora esta live, que o Senhor venha abençoar. Pai, mais uma vez nós oramos no dia de hoje, um dia de jejum, um dia separado para o Senhor, pois nós, ó Deus, através do jejum da oração, levantamos um clamor por esta nação. Ó Deus, sara a nossa nação, sara a nossa terra, sara o Brasil e tenha misericórdia das outras nações, ó Pai. Coloca um fim, meu Deus, a esta pandemia, neutraliza toda a força deste mal que vem ceifando vidas, ó Pai. Senhor, Tu és o nosso socorro, Deus. Socorre o nosso povo, socorre o nosso país, socorre as outras nações, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Pai, é o que eu te peço e oro neste momento agradecido ao Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida, tá? Terça-feira, permitindo Deus, estaremos de volta aqui a partir das... Terça-feira nós vamos transmitir às 8h30, né? A palavra de Deus. Estaremos novamente e com saudade de todos, que breve, irmãos, estejamos todos juntos adorando a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor, que o Senhor abençoe a todos.